E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que podem tornar a sua mixagem ou seu processo de mixagem mais rápido, mais eficiente, de forma que você consiga ganhar mais tempo no seu processo de produção ou perder menos tempo com uma coisa que seja desnecessária. Uma parada que me inspirou muito a fazer esse vídeo foi um vídeo do grande Sean Devine, eu não sei pronunciar o nome dele certinho, mas acho que seja isso. E a gente vai deixar linkado aqui na descrição. E o vídeo dele que inspirou esse nosso aqui fala muito sobre as mesmas coisas, né? De como que você pode deixar o seu processo de mix mais eficiente, mais rápido, etc e tal. Ele também dá 5 dicas lá. E muitas das dicas que ele dá lá, a gente vai dar aqui também, só que com um olhar mais nosso. Então, é interessante você ter essas duas visões de pessoas diferentes, né? Sobre a mesma temática, assim. A gente vai deixar linkado aqui pra você dar aquele confere lá, o vídeo é muito bom. E bom, por que é importante você ter uma eficiência bacana dentro do seu processo de mixagem e até de forma geral, dentro do seu processo de produção? O primeiro motivo, e é esse mais estrito à mixagem, é que quando a gente demora um tempo além do que a gente precisa para poder cumprir com aquele processo, né, para a gente poder terminar com aquele processo, o nosso ouvido, a nossa cabeça, mesmo que a gente faça isso em tempos distintos, né, em tempos subsequentes, acaba ficando um pouco viciado. A gente acaba ficando um pouco criando um certo ranço daquele trabalho e a gente não consegue ter a visão mais clara, mais definida e a mais fresh, assim, do que deveria ser aquele som. Então, muito provavelmente isso pode prejudicar a qualidade final do nosso trabalho. Então, do ponto de vista de entregar um bom trabalho, questão de demorar além do tempo, além do time, pode ser uma coisa bem importante, né? E o segundo ponto que seria interessante para quem já trabalha com isso, para quem tira uma renda disso, é do ponto de vista de quanto você recebe pelo serviço. Isso é uma coisa muito importante. Se você dedica X horas do seu tempo para poder fazer uma etapa da produção e você recebe Y reais por aquilo, quanto mais você demora para poder cumprir aquela etapa, menos o valor da sua hora vai estar valendo na prática, né? Então, as X horas que você destinou para aquele trabalho são X horas que você não vai poder destinar para poder fazer uma outra coisa. E aí pode ser que no final do mês, quando você for pagar suas contas, etc e tal, você tenha aquela impressão de, caraca, eu trabalhei um monte de horas, mas eu recebi muito pouco. Justamente porque você não soube dar esse balanço certinho entre o tanto que você trabalhou e o tanto que você estava recebendo pela hora que você trabalhou. E aí de duas uma, ou você cobra muito alto pela sua hora de trabalho e você consegue manter aquele nível bacana ali de quantidade de horas que você já está fazendo, que pode ser um nível mais elevado de horas, mas tá tudo bem por você porque o seu valor de hora tá bacana, ou você fica mais eficiente no seu processo. E aí esse vídeo aqui cai como uma luva para você se tornar mais eficiente, para você desperdiçar menos tempo no seu processo, aqui mais focado de mixagem. Então, 2 pontos bem importantes da gente considerar nesse assunto. E é isso, vamos começar o vídeo aí. Então, o primeiro ponto que eu considero de suma importância para você ter uma mix mais eficiente, mais rápida e tudo mais, é você fazer a preparação para essa mixagem. O que eu digo com preparação? É você realmente nomear as tracks da forma certa, como você quer que elas sejam entendidas quando você estiver mixando. É você fazer a estrutura de ganho correta, então você já definir o volume mais ou menos próximo ali do que você vai querer de cada coisa. É você limpar as tracks se você sentir necessidade. Tem track que você limpa o arquivo todo, tem track que você não limpa tão assim. Pode ser o processo de edição, então você botar alguma coisa no tempo, você limpar alguma coisa que não tenha saído tão legal durante a gravação. Até às vezes você fazer já uma pré-mix, sabe? Você já botar alguns elementos que são mais técnicos e que já vão trazer uma qualidade a mais para quando você for mixar. Você não se preocupar tanto assim com a etapa técnica e focar no que realmente é necessário, que é a música. O objetivo da mixagem é você tornar a música o mais próximo possível daquela ideia que ela estava querendo passar. Esse é um dos principais objetivos, né? É uma coisa mais artística. Quanto menos tempo, quanto menos esforço você estiver perdendo na etapa de mixagem com essas coisas mais técnicas, melhor. E, bom, alguém pode acabar falando, né? Porra, mas eu vou estar perdendo tempo também na preparação, o tempo que eu perderia na mixagem. Qual que é a diferença? A diferença tá aqui, cara. Tipo, quando a tua cabeça tá focada em fazer uma coisa só, quando ela tá focada em eu estou fazendo a preparação da minha mixagem, ela é muito mais eficiente e acaba sendo muito mais rápido aquele processo naquela etapa definida do que se você fizesse tudo junto. Então, quando eu tô pensando aqui nesse projeto, por exemplo, em fazer a preparação dele, esse projeto aqui, ele é num beat fechado e tem basicamente 4 vozes, são 3 artistas cantando, tem 4 vozes por artista, né? 4 tracks por artista. Então eu tô preocupado aqui com o quê? Eu tô preocupado em dar uma mixada mais aqui no beat, que é um beat da internet, é um beat que tem as suas particularidades de ser da internet, então eu tô preocupado em deixar ele mais redondo para as vozes que eu gravei em cima. Eu tô preocupado de dar uma característica a mais aqui já para as vozes, para não perder esse tempo na mixagem, deixar as decisões mais artísticas na mixagem. Eu já fiz a minha estrutura de ganho aqui, eu já fiz um certo planeamento do que eu queria com cada coisa, eu já dei o nome também que eu quero para cada coisa.
coisas, de definir aonde cada coisa vai entrar, o que vai limpar, o que não vai limpar, etc, etc, etc. Tudo isso foi feito nessa etapa de preparação, e essa organização eu faço de forma muito mais rápida na preparação do que se eu fosse fazer durante o processo de mixagem. Durante o processo de mixagem ia parecer que a mixagem ela é infinita, assim, tipo, eu ia começar a fazer a mix, ia ficar lá 40 minutos fazendo essas coisas, e aí eu olhar assim, tipo, caralho, eu não tô nem 5%, 10% da mix pronta, saca? Tipo, isso vai gerando esse ranço, isso vai gerando esse, que coisa chata, que coisa demorada, e a sua cabeça vai desmotivando, a sua cabeça vai ficando com um certo asco, um certo ranço ali daquele projeto, ligado? E isso faz com que as coisas demorem ainda mais. Então, o simples fato de você dividir as etapas antes de você começar a sua mixagem, ter uma etapa para edição e para preparação, ou uma etapa de edição e uma etapa de preparação da mix, uma etapa para poder ajustar alguns detalhes, se pá, até fazer projetos diferentes dentro da sua DAW para cada uma dessas etapas, é muito benéfico, vai te ajudar muito a ter essa eficiência a mais, saca? Beleza, a segunda coisa que é muito importante para você agilizar esse processo de mixagem é você usar templates de mixagem. O template ele vai ser uma base prévia, vai conter mais ou menos a estrutura de como vai ficar e de como vai ser roteada a sua mixagem. Então, por que é muito importante você ter um template? Fazendo um parênteses aqui antes. Lógico que vão ter algumas situações que você vai preferir montar a sessão, como o próprio Sean Divine fala, você vai preferir montar a sessão do zero. Alguns contextos isso acontece, mas assim, na maioria esmagadora dos casos, você tem um workflow próprio. Você sabe o que você costuma usar de ferramenta ou não, sacas? Dado isso, dada essa informação, dada esse fato quase, por que não já deixar preparadas as coisas mais ou menos da forma como você já não faz, ou você não faria, sacas? Por que não fazer isso? Um template do ponto de vista de eficiência, ele vai te garantir duas coisas, ele vai te garantir organização. Então vamos pegar como exemplo aqui esse template que eu tô na tela. Não é um template meu, é um template que eu adaptei do Andrew Ships. Eu já falei dele no vídeo passado sobre mixagem de violão, se você quiser conferir lá, dá uma olhada lá que o vídeo tá muito massa. Então, nesse template, ele divide as coisas dessa forma aqui. Ele tem um bus para backing vocal, um bus para voz principal, para guitarra, para teclas, né, de forma geral, piano, teclado, etc, para baixo, para percussão, para bateria. Tem um bus só para kick, um só para caixa. Eu que criei esse bus aqui geral de bateria, porque é uma coisa que faz mais sentido para mim. E ele também já deixa presetado todos esses canais auxiliares aqui, os canais de retorno aqui da mixagem dele. Por quê? Porque são coisas que fazem sentido para ele e que ele vai usar quase toda a mixagem. Então, se ele perdesse o tempo dele montando tudo isso do zero, ele ia perder no mínimo aí, sei lá, uma meia hora por mixagem. Você vai juntando 5 mixagens que você tem numa semana, por exemplo, faz as contas aí que acho que dá 2 horas e meia, velho. Dá 2 horas e meia. É 2 horas e meia que você poderia estar investindo em fazer uma outra coisa, uma coisa que seja mais, entre aspas, útil pra tua produção, pra tua carreira de forma geral, saca? Então, do ponto de vista organizacional, faz muita diferença. E a organização também passa pela questão aqui de você definir onde cada coisa tá em cada lugar, né? Por exemplo, eu sei que os meus backing vocals vão estar no mesmo bus, vão estar no mesmo grupo ali. Eu sei que todas as minhas peças de bateria que não sejam kick e caixa vão estar juntas também, etc e tal. Então eu não vou precisar botar isso pra minha cabeça delegar. Eu não vou precisar ficar com isso na mente. Será que tal track tá em tal lugar? Será que tal track tá não sei o que? Tem que ficar lembrando isso. Isso consome a sua própria mente. E quanto mais você consome da sua própria mente, mais ineficaz fica o processo, tá ligado? Então eu sei que tá tudo junto aqui, tudo que tem a ver, o que deveria ter a ver do ponto de vista sônico vai estar junto, tá ligado? Meu template, ou o mais próximo disso possível. A questão de roteamento de sinal também tá tudo certinho, eu não vou precisar ficar montando e me preocupando com isso. E do ponto de vista de workflow em si, não é só uma questão de organização, mas da forma como você trabalha, o template também ajuda muito, é o segundo ponto, né? Porque, cara, você desenvolve um certo estilo, uma certa forma de fazer as etapas no processo de produção. Como a gente tá falando aqui de mixagem, você meio que acaba usando alguns plugins para poder mixar em detrimento de outros, sacos? Porque você desenvolveu um estilo de mixagem, algumas receitas que tenham mais a ver com aquelas ferramentas e não tanto com outras. Pra que perder tempo, sacas? Pra que perder tempo tendo que abrir aqui, vindo aqui nos plugins, aí vindo, pegando, abrindo, sacas? Pra que perder esse tempo se você já pode deixar tudo presetado, sabendo que você vai usar, por exemplo, esse API 550A aqui sempre no final da sua cadeia de voz? Por que já não deixar insertado ali, tá ligado? Por que já não fazer isso? É um tempo danado que a gente economiza. E uma coisa que eu acho legal acrescentar em relação aqui ao vídeo do Sean é que é interessante você ter mais de um template à sua disposição, porque, você pode receber vários tipos de mixagem, vários tipos de estilos de mix diferentes, né? Você pode receber um trabalho que seja mais voltado pro pop, por exemplo, um trabalho mais pop. Então, talvez a estruturação aqui desse template não faça tão sentido
assim, pra um pop mais eletrônico, saca? Ou às vezes não, às vezes você recebe um trabalho que é mais acústico, tem mais elementos acústicos, tem a bateria, então esse canal de overhead, esse canal de room e esse canal do restante do kit da bateria vai fazer mais sentido, mas não vai fazer tanto sentido assim pra um trap, tá ligado? Então é bom você ter vários templates pra várias situações diferentes, ou as situações que sejam mais comuns pra você, é bom você ter um template pra cada uma delas. Então tem um template pra mix disso, um template pra mix daquilo, eles não vão variar tanto entre si, mas vai ter uma diferença que vai te economizar um tempo danado, saca? Então eu particularmente tenho vários templates diferentes. Quando eu recebo um trabalho, eu boto um template que mais se adeque àquele gênero, e isso me traz muito tempo. Terceiro ponto é você fazer um uso inteligente de presets, tanto das empresas que fornecem os plugins, como presets que você vai criando de acordo com o tempo, né? Como assim? Tudo bem, a gente sabe que as empresas elas têm um viés muito mercadológico quando elas criam os presets para disponibilizar para os usuários. Elas têm muito essa mentalidade de, a gente tá te dando a receita de bolo pronta aqui, que você não precisa mexer em nada, tipo, já tá tudo pronto, é só você escolher o preset certo que vai estar tudo beleza. E a gente sabe que isso não existe, cada situação é uma situação, mas você pode usar esses presets que vêm nos plugins de uma forma inteligente. Você pode usar como um ponto de partida dentro da sua mixagem, e com isso você ganha muito tempo. Lógico, depende de situação para situação, mas quase sempre você vai ganhar muito tempo com isso. Então eu peguei esse Shadow Hills aqui, que ele já vem com vários presets interessantes pela Aliens. Então ele tem preset para baixo, para violão acústico, para bateria, para mix bus, para voz, para master. É sempre interessante você pegar e dar uma olhada aqui e ver o que faz mais sentido aqui. Tipo, sei lá, eu tô aqui numa track de voz, então talvez faça sentido eu pegar aqui um Vox Optical Nickel, e aí você entender o que ele tá fazendo aqui, onde que tá o threshold, quanto de makeup que ele tá fazendo, o que tá aparecendo no VU, qual que é que o transformador que ele tá usando, né, qual é o material do transformador que ele tá usando, etc, etc, etc. Entender tudo isso, e aí a partir disso você não vai precisar ficar perdendo muito tempo aqui mexendo no threshold, porque já vai estar meio que ali num ponto que costuma dar certo para aquela fonte sonora que você tá usando, saca? Então, principalmente para grupos, né, para coisas mais macro assim na nossa mixagem, esses presets são muito precisos assim, você acaba ganhando um tempo do caralho, não tendo que mexer em todos os knobs, não tendo que setar tudo ali na hora, saca? Tipo, você bota um preset para um grupo de bateria, por exemplo, ou para um mix bus, por exemplo, você acaba botando ali um preset, muda uma coisinha aqui, outra ali, pronto, o resultado já tá bacana, tipo, já tá com um som massa, saca? Então isso é usar os presets de forma inteligente, não é você ser refém do preset, você sabe por que você está usando aquele preset e ele está te fazendo economizar um tempo brutal. E tem também os presets e as receitas que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Por exemplo, eu tenho algumas coisinhas aqui, vou pegar essa aqui que eu até usei no vídeo passado, chamada Receita Violão. Tá sem nenhuma track aqui de áudio, mas eu vou só mostrar o que tem dentro dela. Então beleza, aqui nessa receitinha de violão que eu tenho um simulador de fita, tem um compressor, tem um equalizador e tem um de-esser. Geralmente, para os materiais que eu recebo, esses plugins costumam dar muito certo, pelo menos como um ponto de partida. Então, por que eu vou perder tempo tendo que vir aqui abrir plugin por plugin, sabendo que isso aqui costuma dar certo, que isso costuma ser pelo menos um bom ponto de partida? Em grandes situações, em grande parte das vezes, às vezes eu só preciso mudar aqui um pouco a equalização, ou um pouco aqui o quanto eu vou comprimir, o quanto eu vou compensar o ganho em relação ao que eu comprimi, etc, etc. Por que eu vou mudar tudo isso do zero? Porque se eu já posso começar com uma coisa que eu testei extensivamente no meu workflow e deu certo para os materiais que eu costumo receber, saca? É interessante, conforme o tempo você vai pegando mais experiência, vai fazendo mais mixagens, você vai deixando algumas receitinhas já prontas com os plugins que você costuma usar num cantinho separado para poder usar no momento mais oportuno possível. Isso economiza muito tempo e é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com os mesmos artistas. Então, tipo, você tem uma clientela, costuma aparecer sempre, fechar trabalho sempre contigo, tá ligado? Então vocês vão gravar no mesmo lugar, saca? Às vezes sempre na sua casa, ou na casa do artista, enfim. Mas é sempre no mesmo lugar, são as mesmas condições, praticamente. Por que você vai perder sempre o seu tempo montando uma coisa do zero para aquela voz específica? Se você tá trabalhando com o mesmo artista, que lógico que varia o timbre da voz de um dia pro outro, de um trabalho pro outro. Claro que isso vai acontecer. Mas, na maior parte das vezes, a estrutura ali, a coisa em si, o grosso, vai se manter, tá ligado? Então por que não começar de algum ponto já? Isso economiza muito tempo no processo de mixagem e faz com que você realmente invista esse tempo restante nas coisas que realmente interessam. Rapaziada, o próximo ponto que costuma atrapalhar muito você desenvolver uma certa rapidez e, enfim, agilidade no seu processo de mixagem é você não ter um plano de mixagem,
Você não saber por onde começar, o que é mais importante, o que não é tão importante assim, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro. O que seria esse macro e esse micro? Bom, uma forma de ver esse ponto de vista macro, vamos pegar essa mixagem aqui como exemplo, seria em relação ao plano horizontal da coisa. Então, é como cada coisa está arranjada. Essa música que ela tem uma estrutura de introdução, vou botar em termos mais leigos, assim, é introdução, refrão, verso, refrão, verso, refrão, verso e um último refrão que é como se fosse o final da música, tipo uma conclusão, mas com um refrão diferenciado, sacas? E essa música, do ponto de vista de arranjo também, ela é uma música que não tem tanto movimento, ela meio que tem uma temática no beat e nos elementos que vão entrando e saindo, então ela é uma música mais monótona. Então esses são os dois principais pontos do arranjo que eu tenho que entender. Dado isso, por onde que eu começo? Por onde que eu começo a minha mixagem? O que vai me trazer mais resultado, digamos assim? O que vai ser mais impactante no resultado final? Para poder ganhar tempo. Bom, o que eu julguei aqui como sendo mais importante é o refrão do nosso querido Touché. Então eu não vou começar pela introdução. Eu não vou começar ouvindo a música e processando as coisas que vão aparecendo na introdução. Eu vou começar pelo refrão, pelo que é mais importante, pelo que eu julguei mais importante. Então tudo que tem a ver com os elementos do nosso refrão, seja em relação a beat, seja em relação às vozes, eu vou começar por eles. Então eu vou começar por esses reforços aqui, vou começar por esses backing vocals, vou começar por essa estrutura de volume e paneamento que tá no meu refrão. Porque ela meio que vai ser o fio condutor, e a luz desligou aqui, mas eu vou terminar o pensamento, ela meio que vai ser o fio condutor pro restante da minha música, sacas? Então, quando eu começo pelas coisas mais importantes do ponto de vista macro, que seria, por exemplo, o arranjo, eu consigo ganhar mais tempo, eu consigo agir de forma mais direcionada, eu tô meio que matando a coisa mais importante ou mais complicada primeiro. Até psicologicamente, isso dá uma facilitada no trabalho que tá por vir, sacas? Pois é, minha lâmpada queimou, então eu vou ter que usar esse clima mais menino de casa mesmo, ao invés do clima boate cool. Então facilita muito mais o processo quando você tem um plano e você sabe por onde começar, o que é mais importante, o que é menos importante. E como que isso pode se dar do ponto de vista do micro, né, que eu falei, o que seria esse micro? Então aqui dessa bateria, o que é o mais importante dessa bateria pra música, pro arranjo como um todo? Na minha percepção, é o kick e a caixa. Então o quão rápido, o quão antes eu puder definir de certa forma a estética que eu quero dar para esses elementos, melhor. Eu vou estar economizando tempo. Se, tô aqui fazendo essa parte do kick, por exemplo, eu tô aqui no kick, eu não tive essa sacada de usar esse clipper aqui, ainda tô na equalização, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, o kick não tá com o cliquezinho que eu queria. Se você perde muito tempo nisso, em deixar o mais detalhado, o mais pronto possível esse elemento em específico, ao invés de passando broad strokes, né, tipo pinceladas assim mais grossas para poder dar uma delineada mais na sua mix, você vai tomar ranço da parada, tá ligado? Você vai gerar esse ranço que eu tava falando desde o começo do vídeo. E o trabalho vai ficar chato, vai ficar difícil de você progredir, tá ligado? Então, ao invés de você perder um tempão aqui no kick, ouvindo ele solado ainda por cima, saca? E ajustando cada detalhe, perdendo um tempão naquilo, tenta deixar o kick da forma mais pronta possível, mas com menos tempo que você conseguir. Então, faz só a equalização, saca? Faz só a equalização. E já parte para outro elemento, já ouve como é que tá o kick com a caixa. Beleza, show de bola, já parte para outro elemento também. Vai para a bateria como um todo, como é que tá soando. Legal, vai para outros elementos, vai aqui para os sintetizadores, tá ligado? Ver como é que eles estão reagindo com a bateria, tá ligado? Vai fazendo pinceladas grossas, mas que vão delimitando ali a estrutura geral da música, tá ligado? Assim você vai gastar, sei lá, a sua primeira, segunda hora de mix, se você for uma pessoa mais metódica, digamos assim. Tem gente que faz um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, não tem tanto problema nesse aspecto. Mas os primeiros momentos da sua mix você vai estar usando pra poder delimitar, assim, tipo, 70% dela, tá ligado? De forma rápida. E aí os outros 30%, aí é realmente a hora de você gastar mais ali com automação, com detalhe, com aqueles toques finais, porque a mix, o grosso da mix já vai ter sido feito bem antes. Então, no ponto de vista micro, dá essas pinceladas mais grossas, vai passando de elemento pra elemento de forma mais rápida, assim, pra poder deixar a cara da mix mais do jeito que você quer nos primeiros minutos, nas primeiras horas que você estiver trabalhando, e deixa os detalhes pro final. Então, assim, você estabelecer esse plano, como eu falei, do ponto de vista macro, dos elementos como um todo, do ponto de vista micro, quando você está trabalhando num elemento específico da tua mixagem, é muito importante para você ganhar tempo, para você não criar esse ranço, para você não cansar o seu ouvido, sua mente, tá ligado? E isso gera uma eficiência bem grande. Cara, o quinto ponto, que é meio óbvio, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo isso, principalmente quando a gente tá trabalhando em The Box, né, que a gente tem
uma cacetada de coisa ali disponível pra gente poder usar, ou a impressão de que a gente tem uma cacetada de coisa disponível pra gente poder usar, é você conhecer bem as suas ferramentas. Isso faz você ganhar um tempo do caramba. Por exemplo, pegando essa mixagem aqui novamente, por que eu costumo usar uma simulação de SSL 4000E ou G ou J, seja lá o que for, aí seria 9000J, né? Enfim. Mas por que eu costumo usar um channel strip como esse da SSL em voz? Bom, porque eu sei que para voz e para principalmente voz desse tipo de estilo que eu tô mixando aqui agora, essas 4 bandas aqui no geral vão ser muito úteis para poder fazer uma equalização redutiva, uma equalização mais estética, mais aditiva, etc e tal. Então eu vou conseguir limpar a minha voz aqui só com essas 4 bandas que esse channel strip fornece. Eu já tenho uma seção de compressão, eu já tenho uma seção de expand, gate, tá ligado? Eu tenho uma seção ali de filtros também, de passa alta ou passa baixa. Eu tenho uma saturação muito bacana aqui nesse botão de THD. Então assim, eu tenho vários recursos diferentes, várias coisas que eu posso matar em um plugin só, dentro desse channel strip. Por que eu vou perder meu tempo abrindo, tipo, um equalizador, um saturador, um compressor, um não sei o que, sendo que em boa parte das situações eu posso resolver tudo dentro dele aqui, saca? Então é outro fluxo de trabalho quando você abre uma coisa de cada vez e trabalha com uma coisa separada de cada vez, e quando você abre um plugin que meio que tem tudo ali que você tá precisando. Então quando você tem esse conhecimento, eu sei que os harmônicos que esse THD aqui costuma trazer, sacas? Eu estudei isso, eu pesquisei sobre isso, eu fiz teste com isso. Então eu sei que tipo de saturação vai vir desse botão de THD. E é uma saturação que pra mim, pra esse tipo de voz, casa muito bem. Então pra que eu vou perder meu tempo abrindo um plugin de saturação separado, sendo que eu sei que os harmônicos que vão ser gerados aqui vão ser interessantes pra esse tipo de voz, saca? Isso tudo é você dominar suas ferramentas. Então assim, o fato de você conhecer as suas ferramentas, saber o que elas fazem, o que elas não fazem, te fazem ganhar muito tempo nesse processo de mixagem, principalmente em The Box, porque você tem uma cacetada de opção pra poder escolher aqui de plugin, saca? Então você sabe que você vai usar aquele channel strip, você sabe que costuma ficar melhor aquele compressor para aquela voz, você sabe disso, daquilo, etc, etc, etc. Você não abre sua lista lá de compressor, tem lá 92 milhões de compressores e você fica assim, caralho, qual que eu vou usar? Ah, eu testo esse aqui, aí mexe lá e não vem, aí vai testar outro e a música lá no teu ouvido lá, estralando no teu ouvido, tua cabeça ficando cansada, teu ouvido ficando cansado, você ficando lá, compressor tal, não sei o quê. Não, você conhece a ferramenta que casa melhor com cada fonte sonora, que casa melhor com cada situação. Você já tá meio que automático na sua mente. Então você perder um tempo antes, estudando, fazendo mixagem em si, né? Enfim, você perder esse tempo conhecendo as suas ferramentas, faz você ganhar um tempo absurdo no processo de mixagem. E não só conhecer as suas ferramentas, mas separar as ferramentas que você mais usa em grupos. Então, é uma questão de organização também. Aqui, ó, no que tá pintadinho de amarelo aqui, então tá tudo relacionado à compressão que eu mais uso. Então, esses são os compressores que eu mais costumo usar nas minhas mixagens. Então, tá tudo aqui. Eu não preciso perder tempo vindo aqui nos plugins, aí procurando, blá, blá, blá. Mesmo que eu digite aqui, saca? Eu perco mais tempo do que vindo aqui digitando, porque eu sei que aqui tá tudo que eu preciso usar, saca? Tudo que eu costumo usar tá aqui. Mesma coisa pra equalização, que são os laranjinhas. Green costuma ser feito no geral, tá ligado? Eu separei dessa forma, você pode separar da sua forma, que cada DAW também tem essas classificações de uma forma específica, saca? Então, saber que tudo que eu costumo usar, tipo, 90% das coisas que eu costumo usar nas mix tá separado dessa forma, tira muito também essa informação da minha cabeça e organiza as coisas de uma forma muito mais clara pra eu simplesmente pegar aqui, já jogar e pôr, e o processo acaba ficando muito mais rápido, tá ligado? E rapaziada, uma dica extra aí, pra você ganhar mais tempo durante a mixagem, não é uma coisa obrigatória, por isso que eu deixei ela como um extra, mas costuma ajudar em nada, na verdade, nada das coisas que eu falei aqui são obrigatórias, mas são coisas que, no geral, costumam funcionar mais, tá ligado? Essa última aqui, que é um extra, funciona, na minha percepção, um pouco menos frequentemente do que as outras que eu passei até agora. Mas funciona muito bem também, então eu prefiro deixar ela como um extra. Que seria usar tracks de referência para sua mixagem, tá ligado? Você ganha muito tempo quando você usa tracks de referência. Porque eu entendo o pessoal que fala que, mas eu quero ter uma sonoridade minha, eu quero botar a minha cara nesse som, etc e tal, tudo bem. Mas a maior parte das vezes você vai ter que fazer aquilo, você tá tendo que fazer aquele trabalho pro gosto que o seu cliente tá pedindo, pro artista que você tá trabalhando tá pedindo. E muitas das vezes esse artista tem um norte, ele tem uma ideia do tipo de som que ele quer. E você vai entender essa ideia por meio das referências. Então você consegue definir muita coisa e agilizar muito mais o seu trabalho de mixagem, até de masterização, etc e tal, quando você usa uma referência. Você pode basear a sua referência para poder definir quão alto tá a sua track. Então,
o volume geral, o volume final da sua track pode ser decidido por meio de uma track de referência. O timbre geral, a estética de timbre geral, a sonoridade, o aspecto sônico geral de balanço da sua track pode ser decidido por uma track de referência. Você pode basear isso numa track de referência. Você pode analisar aqui o espectro da sua track. Então você pode ver o espectro, mais ou menos como é que tá girando ali os timbres em relação às frequências gerais da sua música. Você pode aplicar efeitos mais estéticos, mais artísticos, automações mais artísticas, parecidas, em momentos parecidos ou de formas parecidas com a sua música de referência. Então, quando você tem essa track de referência, o ponto anterior, que foi o ponto 5, fica um pouco mais fácil, porque você não precisa pensar do zero o que você vai precisar fazer de plano ou de coisa artística na sua track. Você já tem um nortezinho ali para poder desenvolver ou as suas ideias, ou para vocês até copiar aquelas técnicas que foram feitas naquele som e aplicar adaptadamente na sua mixagem, sacas? Pra esse caso aqui em específico, como eu falei, eu acabei perdendo o arquivo aqui da música, mas para esse som em específico, eu decidi usar aquela música Yeah, do Kendrick Lamar, do álbum Damn. Não foi uma coisa que os artistas pediram, não foi uma coisa que o CDG pediu pra eu poder usar de referência, foi uma coisa que eu me baseei pra poder facilitar o meu trabalho, porque eu tava um pouco de dificuldade em pensar em coisas mais fora da caixa pra dar mais movimento pra essa música. Como eu falei, ela é uma música mais monotemática, digamos assim. Então eu usei ela pra me trazer justamente essas ideias a mais e essa vibe a mais, sacas? São músicas que tem um andamento, não em questão de BPM, mas tem um desenvolver muito parecido. Elas são mais tranquilonas, assim, lembram um boom bap mais tranquilão, tá ligado? Mais tranquilão. São músicas que tem uma característica mais fechada, tá ligado? Elas têm um som mais fechado, né? Aquele som bem abertão, bem brilhantão, modernão e tal, não é uma coisa mais vintage, preferida entender dessa forma e tal. Então, ir testando referência lado a lado, nesse caso, com essa IA, me ajudou muito, saca? Tanto desse ponto de vista mais técnico, estético, de, enfim, espectro, volume e tal, quanto do ponto de vista mais artístico, tipo, eu podia fazer umas automações mais aqui, assim, mais aqui no refrão, ou mais nas viradas dos versos, tá ligado? E assim por diante. Então costuma ajudar muito, é uma coisa que ajuda tanto gente que já tá trabalhando com isso há um tempão, como gente que tá começando com esse processo de mixagem, tá ligado? Não é uma coisa pra vocês terem vergonha, vocês basearem a track de vocês em outras, não é uma coisa pra vocês se sentirem, sacas? Nossa, eu tô fazendo um crime aqui de usar uma track de referência. Não, velho, é muito importante, saca? Assim, boa parte das situações vai ajudar muito. Então fica essa dica extra aí. E, rapaziada, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Deixa nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dica sua que você costuma usar para poder facilitar e agilizar o seu processo de mixagem. Comenta aí também se você usava alguma dessas aqui ou não. Se você começou a conhecer agora essas paradas que a gente tava falando aqui no vídeo. Deixa sugestão de vídeo aí também pra gente poder fazendo pros próximos, etc. E bora nessa. Tamo junto. Beijo.